Salmo 27. Deus está com você na batalha. Faça essa oração poderosa e confie em Deus. Se existe um momento em que sua fé precisa ser mais do que um versículo decorado, é quando tudo parece desmoronar. Quando a conta vence e o dinheiro não veio. Quando a notícia que chegou não era o que você esperava. Quando você ora e o silêncio de Deus parece mais alto do que qualquer resposta. É nesse ponto que o Salmo 27 se torna mais do que poesia. Ele vira arma, refúgio, grito de socorro que se transforma em canção de confiança. Porque há um segredo escondido nessas palavras. Um segredo que tem atravessado séculos e restaurado corações feridos, como o seu pode estar agora. Talvez hoje você esteja travando uma batalha que ninguém vê. Talvez esteja sorrindo por fora e sangrando por dentro. Ou talvez esteja só cansado. Cansado de lutar, de manter as aparências, de carregar uma fé que anda mais pesada do que leve. Só que o Salmo 27 não começa com lamento. Ele começa com ousadia. Davi, mesmo cercado por inimigos, declara: "O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo?" Quem faz esse tipo de declaração ou está completamente louco ou completamente rendido. E é exatamente sobre essa rendição que vamos falar hoje. Porque não é sobre vencer do seu jeito, é sobre descobrir que você já é mais do que vencedor, mesmo no meio da guerra. Você só não se deu conta ainda. Você só não ouviu a voz que grita mais alto do que seus medos. A voz que diz: "Espera no Senhor, anima-te, Ele vai fortalecer o teu coração." Essa oração de hoje não é apenas para aliviar a sua alma, é para blindar a sua fé, é para lembrar você de que Deus não se ausenta na batalha. Ele entra nela, Ele desce com você, Ele te sustenta quando as forças acabam, e Ele se faz luz quando tudo o que você enxerga é escuridão. Fique comigo até o fim, porque no momento certo desta oração, você não vai apenas ouvir palavras. Vai sentir o peso saindo dos ombros. Vai respirar mais fundo. Vai lembrar que nunca esteve sozinho. Prepare seu coração. Hoje, você não vai apenas orar. Vai declarar guerra contra aquilo que tenta te destruir por dentro. E vai fazer isso com a certeza de que Deus está contigo na batalha. Tem coisa que ninguém vê, mas você sente o tempo inteiro. A luta que mora dentro da sua mente. O peso que acorda com você e dorme no travesseiro ao seu lado. Tem gente que acha que você está bem, que está forte, que está vencendo. Mas o que não aparece na sua expressão é o que grita dentro do seu peito. E é nessa hora que a gente precisa parar tudo e fazer uma pergunta que muda tudo. De onde vem a minha confiança? Davi, no Salmo 27, não começa pedindo socorro. Ele começa afirmando: "O Senhor é a minha luz e a minha salvação." Ele está dizendo: eu estou cercado sim, eu estou em guerra sim. Mas antes de falar do problema, eu afirmo quem é o meu Deus. E aqui está o segredo. Quando você sabe quem está com você, o inimigo pode até parecer grande, mas ele não te domina mais. Agora seja honesto, você já se pegou tentando resolver tudo sozinho? Tentando entender cada detalhe da sua luta, como se pudesse controlar o tempo, as pessoas, as emoções, as perdas. A gente vive numa geração que tem pavor de esperar, de não ter controle, de depender. Só que o Salmo 27 não fala de controle, ele fala de confiança. E confiança nasce da entrega. É por isso que Davi declara o que muitos hoje têm dificuldade de dizer: "De quem terei medo?" Mas veja bem, ele não está dizendo que não existe motivo para temer. Ele está dizendo que mesmo com todos os motivos do mundo, ele escolhe não temer. Porque a luz de Deus dissipa a escuridão. Porque a salvação dele vence o desespero. Porque a fortaleza do Senhor é mais estável do que qualquer plano humano. E essa é a hora em que você precisa fazer essa escolha também. Ou você foca no tamanho da batalha,
ou foca na força de quem está ao seu lado, porque a luta pode ser invisível, mas a presença de Deus também é, e ela é mais real do que a dor que você sente agora. Você pode estar enfrentando crises que ninguém entende, pode estar vivendo perdas que ainda doem demais para colocar em palavras. Pode estar sendo bombardeado por pensamentos, dúvidas, medos, cobranças, lembranças. Mas mesmo no meio disso tudo, você pode fazer como Davi, afirmar em voz alta que Deus está com você, que Ele não te abandonou, que Ele continua sendo luz quando tudo parece escuro. A verdade é que a sua mente pode tentar te sabotar, o seu coração pode oscilar, mas a palavra de Deus permanece. E essa palavra, meu irmão, minha irmã, é clara. O Senhor é a fortaleza da minha vida. E não é uma fortaleza de madeira que pega fogo fácil. É de pedra, é firme, é inabalável. A fortaleza de Deus não te isenta da guerra. Ela te mantém de pé nela. E tem uma hora em que você para de pedir para Deus tirar o problema e começa a pedir para Ele te dar estrutura para atravessar o problema com dignidade, com fé, com coragem. É nesse ponto que a batalha deixa de te deformar e começa a te moldar. E aí vem a pergunta que precisa ser respondida agora. O que está tentando te derrubar hoje? Um medo que não passa? Uma culpa que não te larga? Uma porta que não se abre? Um diagnóstico? Um silêncio que machuca? Seja lá o que for, a resposta continua sendo a mesma. Deus está contigo nessa batalha. E se Ele está contigo, não é questão de se você vai vencer, é questão de quando. E quando a vitória vier, você não vai olhar para trás com orgulho de si mesmo. Vai olhar com gratidão e dizer: eu não sabia como, mas eu sabia quem, e Ele não me decepcionou. Agora respira fundo, olha para dentro e declara você também: o Senhor é a minha luz, Ele é a minha salvação, Ele é a fortaleza da minha vida. Você não está perdendo, você está sendo treinado. O medo tem um jeito curioso de agir. Ele nunca chega sozinho. Ele traz dúvidas, inseguranças e uma enxurrada de pensamentos que fazem você acreditar que está lutando sozinho. O medo sussurra que ninguém se importa, que não há saída, que a oração não vai mudar nada. Só que o medo é mentiroso. Ele quer fazer você esquecer quem está lutando por você. E é aí que o Salmo 27 se torna uma âncora em meio à tempestade. Davi diz: ainda que um exército me cerque, o meu coração não temerá, e ainda que a guerra se levante contra mim, permanecerei confiante. Observe que ele não está negando o perigo. Ele não está dizendo que o inimigo desapareceu. Ele está dizendo que a confiança dele é maior do que o medo. Ele não finge que a guerra não existe. Ele apenas decide não deixar que ela determine seu estado de espírito. Você pode estar vivendo algo parecido. As contas estão chegando, a ansiedade está crescendo, as orações parecem não sair do chão, e tudo isso vai empurrando você para um lugar perigoso, o da desistência. O medo adora ver você cansado, duvidando da própria fé. Ele quer ver você achando que Deus te esqueceu. Mas se o medo pudesse ver o que está acontecendo no mundo espiritual agora, ele se calaria. Porque há anjos cercando você. Há promessas se cumprindo enquanto você ainda está questionando. Há uma guerra sendo vencida em silêncio. E talvez esse seja o ponto central deste capítulo. O medo grita, mas Deus trabalha no silêncio. O medo faz barulho, mas o mover de Deus é discreto. Ele não precisa provar nada a ninguém. Ele apenas age no tempo certo. E é por isso que confiar em Deus exige coragem. Coragem para permanecer firme, mesmo quando nada parece fazer sentido. Você já percebeu que o medo e a fé são irmãos gêmeos? Ambos pedem que você acredite em algo que ainda não vê. O medo faz você acreditar na derrota antes da luta. A fé faz você crer na vitória antes do resultado. Então, em quem você vai acreditar? Porque a verdade é que não dá para alimentar os dois ao mesmo tempo. Um sempre vence o outro. Quando Davi diz, permanecerei confiante, ele está nos ensinando algo profundo.
Confiança não é emoção, é decisão. Ele decide permanecer confiante mesmo quando o cerco aperta, mesmo quando a dúvida tenta invadir o coração. E é isso que você precisa fazer hoje: decidir. Decidir que o medo não vai ter a última palavra. Talvez você não consiga controlar a intensidade da guerra, mas você pode controlar a direção do seu olhar. Enquanto o medo te faz olhar para o tamanho do problema, a fé te faz olhar para o tamanho de Deus. E quando você muda o foco, o medo perde força. Deus não precisa acabar com a tempestade para te mostrar que está no barco. Ele só precisa se levantar e dizer: acalma-te. E o vento obedece, porque Ele é Deus. Ele nunca perdeu uma batalha. Ele nunca perdeu um filho. E não vai começar agora. Então, da próxima vez que o medo tentar te dominar, lembre-se: o mesmo Deus que derrubou Golias está lutando as suas guerras invisíveis. Ele não precisa de espada nem de escudo para vencer. Ele usa o impossível como ferramenta. Ele transforma o caos em testemunho. A partir de hoje, toda vez que o medo bater a porta, você vai responder com o Salmo 27. Ainda que um exército me cerque, o meu coração não temerá. Diga isso em voz alta. Declare com autoridade. Faça o medo lembrar quem é o seu Deus, porque quem confia não foge, permanece, e quem permanece, vence. Tem dias em que o problema nem é a luta em si, é o barulho que ela faz dentro da gente. Não é só o que acontece fora, mas o que se instala por dentro. Cansaço mental, inquietação, coração acelerado, pensamentos que não param. Você acorda com o corpo inteiro e a alma em pedaços. Parece que todo o seu interior está pedindo socorro, mesmo que por fora você esteja em silêncio. É nesses momentos que o Salmo 27 revela uma chave profunda. Davi não está apenas pedindo livramento ou proteção. Ele quer mais. Ele quer presença. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei: que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Isso aqui é um clamor de intimidade. Davi sabe que, mais do que vencer batalhas, o que sustenta alguém por dentro é viver perto de Deus. Enquanto muitos estão correndo atrás de soluções, Davi está correndo atrás da presença. Ele entendeu o que muitos ainda não perceberam. Não adianta sair da guerra por fora se por dentro ainda existe confusão. E a única coisa capaz de trazer ordem à alma é a presença de Deus. Pensa bem, quantas vezes você achou que precisava de uma resposta, mas na verdade só precisava de paz? Quantas vezes buscou resultados, mas o que seu coração realmente queria era consolo? A resposta de Deus pode até demorar, mas a presença dele é imediata. Basta você parar, respirar, falar com ele como quem fala com um amigo. Davi usa palavras que expressam descanso. Ele fala em morar, contemplar, meditar. Isso é o oposto da pressa, da correria, da ansiedade. Ele quer ficar, quer permanecer. E é exatamente isso que a presença de Deus oferece: abrigo, um lugar onde a alma cansada encontra repouso, onde o medo não entra, onde o barulho do mundo não abafa a voz do Pai. Mas esse abrigo não é um lugar físico, é uma realidade espiritual. Ele está disponível em qualquer canto, onde alguém decide parar e buscar. No quarto escuro, no banheiro do trabalho, no meio do trânsito. Não importa o ambiente. Quando você invoca o nome do Senhor com sinceridade, esse lugar de refúgio se abre. E aqui está o ponto que transforma. Davi não busca o templo por obrigação religiosa. Ele busca para contemplar a beleza do Senhor. Porque quando a alma está em guerra, a beleza de Deus é cura. Ela acalma, preenche, organiza o que estava desorganizado. Você já parou hoje para contemplar? Para simplesmente fechar os olhos e lembrar quem Deus é? Não pedir, não reclamar, só olhar para Ele com o coração quieto?
É nesse tipo de momento que o caos perde a força, que o desespero se dissolve, que a alma encontra o que tanto buscava em tantas distrações. Você não precisa esperar a batalha acabar para descansar. O descanso está na presença. O abrigo é real. E ele está disponível agora. Tudo o que Deus espera de você é essa decisão: parar e buscá-lo. Porque quando Davi disse, "Isso eu buscarei", ele estava assumindo responsabilidade. Ele não esperou cair do céu. Ele se moveu. Ele desejou, priorizou, fez disso sua busca principal. E se ele, mesmo em guerra, fez isso, o que te impede de fazer o mesmo hoje? Talvez tudo o que você precisa neste momento não é de uma nova resposta, mas de um novo lugar. O lugar da presença. Onde Deus não apenas fala, mas abraça. Onde Ele não apenas orienta, mas cura. Hoje, Deus te chama para esse abrigo. Não fuja mais para os velhos esconderijos que não sustentam. Não corra para distrações que só aumentam o vazio. Corra para Ele. Faça da presença de Deus o seu novo endereço. Porque quem mora na presença sobrevive à tempestade. Tem um ponto da luta em que você sente que já fez de tudo. Falou com quem podia, tentou manter o controle, fez o possível para resistir, mas nada parece mudar. É quando a guerra espiritual aperta, é quando a alma começa a gritar por um escape. Nesse ponto, muita gente desiste, muita gente silencia. Só que Davi nos mostra outro caminho. Ele ora, e ora com intensidade. No Salmo 27, ele muda o tom e clama: "Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo, tem também piedade de mim e responde-me." Isso não é uma oração formal, é um clamor de quem já passou do limite. É a voz de quem reconhece que precisa de algo que vem de cima, porque tudo que vinha de dentro já se esgotou. E é aqui que a gente descobre algo poderoso. A oração não é o último recurso, é a principal arma. Não é plano B, é estratégia principal. Quando você ora, você movimenta céus, você ativa promessas, você fortalece seu espírito, você aciona verdades que estavam adormecidas na sua mente. E tem mais, Deus responde. Talvez não como você esperava, nem no tempo que você queria, mas Ele responde. Às vezes com paz, às vezes com direção, às vezes com força para suportar, mas Ele sempre responde. Porque Ele não é surdo ao clamor dos seus filhos. Só que tem um detalhe que não dá para ignorar. Oração eficaz não vem da boca, vem do coração. Davi clama com verdade, com vulnerabilidade. Ele não finge estar bem. Ele não tenta parecer forte. Ele diz: "Senhor, tem piedade de mim." Ele se joga. E é nesse lugar de rendição que o poder da oração se manifesta com mais força. Muitas vezes, a gente se preocupa em usar as palavras certas, em orar bonito. Mas Deus não está atrás de discursos impecáveis. Ele está atrás de corações quebrantados, gente que fala com Ele como quem conversa com o Pai, com liberdade, com confiança, com urgência. E por mais que a guerra seja barulhenta, a oração tem o poder de silenciar o caos. Você já percebeu como, depois de orar de verdade, parece que o mundo volta a respirar? É porque naquele instante você tirou os olhos do problema e voltou o foco para a fonte. E isso muda tudo. Davi continua sua súplica dizendo: "Quando disseste, buscai o meu rosto, o meu coração te disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei." É um diálogo entre Deus e a alma dele. Deus chama, ele responde. É isso que acontece na oração. É um encontro real. E esse tipo de encontro transforma. Porque não é apenas desabafar, é se conectar com o Deus que tudo pode, é alinhar sua visão com a dele, é trocar ansiedade por esperança, é lembrar quem você é, filho. E filho nunca está sozinho na guerra. Agora pense comigo.
Quantas batalhas você enfrentou tentando aguentar calado? Quantas dores foram empurradas para debaixo do tapete da alma porque parecia que ninguém ouviria? Mas Deus ouve, e Ele não apenas ouve, Ele se move. Hoje, o convite é claro: volte a orar com fé. Não ore por obrigação, ore como quem segura a espada em meio à guerra. Como quem sabe que não está falando com o vento, mas com o Rei dos Reis. Clame como Davi, fale com intensidade, grite se precisar, mas não se cale. Porque quem ora, resiste. E quem resiste, vence. Esperar nunca foi confortável. Na verdade, é um dos maiores testes da fé. Porque quando você ora e a resposta vem rápido, tudo parece alinhado, tudo faz sentido. Mas quando você ora, insiste, clama e nada muda, é aí que o coração é provado. É nesse campo silencioso que se define quem continua confiando e quem abandona o caminho no meio da jornada. Davi termina o Salmo 27 com uma frase que, por si só, já deveria ser anotada no espelho do banheiro, colada na geladeira e repetida como mantra todos os dias. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Ele não diz para esperar de qualquer jeito. Ele diz para esperar com ânimo. E é aqui que muita gente tropeça, porque pensa que esperar é sentar e cruzar os braços. Mas no reino de Deus, esperar é movimento invisível. É continuar acreditando mesmo quando a realidade contradiz. É seguir plantando mesmo sem ver o fruto. É decidir levantar todo dia e orar de novo, mesmo sem ouvir resposta. Talvez você esteja exatamente nesse ponto agora. Você já fez a sua parte, já orou, já se entregou, já chorou no quarto, já jejuou, já pediu sinal. E tudo o que recebeu foi silêncio. Não um silêncio de abandono, mas um silêncio de preparação. Porque Deus nunca se cala sem propósito. Quando Ele silencia, é porque está ensinando. É porque está amadurecendo algo em você. E nessa hora é fácil cair na armadilha do imediatismo. A alma quer alívio agora. O coração quer solução rápida. Mas o tempo de Deus não é apressado. Ele é perfeito. E confiar nesse tempo é o exercício mais desafiador da fé. Davi sabia disso. Ele foi ungido rei, mas esperou anos até sentar no trono. Ele tinha promessa, mas teve que lidar com perseguição, cavernas e traições antes de viver o que Deus havia dito. E mesmo assim, ele escreve: espera, anima-te. Ele fala como quem aprendeu, como quem viveu na pele. Esperar com ânimo é não deixar o desânimo te corroer por dentro. É lembrar todos os dias que Deus está agindo, mesmo quando nada está acontecendo do lado de fora. É manter o espírito aceso, mesmo quando as circunstâncias querem apagar tudo. E tem algo profundo nesse versículo final. Davi repete a palavra espera 2 vezes, porque ele sabe que a primeira espera é a do corpo, mas a segunda é a da alma. Ele está dizendo: espere por fora, mas também espere por dentro. Não perca a esperança, não perca a fé. Não abandone o que Deus te prometeu só porque está demorando mais do que você gostaria. Sabe o que isso revela? Que a espera não é um atraso, é um processo. E nesse processo, Deus está fortalecendo o seu coração. Ele está ampliando sua visão. Ele está tirando o que não serve e alinhando o que precisa ficar. Porque a bênção que Ele tem para você exige estrutura. E Ele não entrega promessa para quem ainda não tem alicerce. Por isso, se hoje tudo parece parado, se as portas estão fechadas, se o céu está mudo, lembre-se, a espera é o campo onde a fé cresce. E quem espera no Senhor não sai de mãos vazias. Sai com o coração fortalecido e a certeza de que, quando a resposta vier, ela será melhor do que qualquer coisa que você tenha imaginado. Espere no Senhor, mas espere com ânimo, porque quem espera com fé, recebe com honra.
tem um momento em que o silêncio acaba, em que a resposta chega, em que a promessa se cumpre. E quando isso acontece, é comum a alma respirar aliviada, o coração relaxar e os olhos se encherem de lágrimas. Mas existe um detalhe que muita gente ignora. O que você faz depois da vitória também revela quem você é. Davi, mesmo sendo rei, mesmo vencendo inimigos, mesmo sendo exaltado diante de todos, jamais deixou de reconhecer a mão de Deus em cada conquista. E isso é essencial, porque existe uma tendência perigosa de tratar a vitória como se fosse obra da nossa força, da nossa inteligência, da nossa persistência. Mas o que Davi nos ensina é simples e poderoso. A gratidão é o primeiro passo depois da guerra. Você lutou sim, você orou sim, você perseverou sim, mas foi Deus quem te sustentou quando ninguém mais via. Foi Ele quem te guardou nas madrugadas de medo, quem enxugou lágrimas que nem você entendeu de onde vinham. Foi Ele quem entrou nos bastidores da sua vida e mexeu em peças que você nem sabia que existiam. E quando a resposta veio, ela não veio porque você mereceu, veio porque Ele é bom. E gratidão é reconhecer isso. Gratidão é mais do que um obrigado apressado. É um estilo de vida. É levantar todo dia sabendo que você só está de pé porque alguém lá do alto decidiu não soltar a sua mão. Davi escreve salmos não só para pedir, mas para agradecer. Ele canta, celebra, se prostra. Ele faz da gratidão um altar, porque entende que cada livramento é uma prova do cuidado de Deus. Você já parou para agradecer hoje? Já olhou para trás e percebeu quantas batalhas você já venceu? Quantas coisas que pareciam impossíveis foram resolvidas? Quantas vezes você achou que não ia aguentar e aguentou? Se você ainda não agradeceu, esse é o momento, porque gratidão abre portas para o novo. Gente grata não estaciona. Gente grata amadurece, cresce, alcança coisas maiores, porque Deus se alegra com corações que reconhecem. E a gratidão verdadeira não é só aquela que se expressa quando tudo dá certo. Ela aparece também quando as coisas ainda estão se ajeitando, quando a resposta ainda não chegou completa, mas você já consegue perceber sinais de que Deus está agindo. Aprenda com Davi. Ele era grato antes, durante e depois da batalha. Ele não esperava o milagre para louvar. Ele não esperava a vitória para cantar. Ele vivia com o coração voltado para Deus em todas as fases da jornada. E sabe qual é o efeito disso? Quando você é grato, você permanece sensível à presença. Você não se torna arrogante com a conquista. Você não esquece de onde veio. Você não perde o centro. Hoje, celebre. Se você passou pela tempestade e chegou até aqui, é porque Deus te sustentou. Se a oração foi respondida, honre esse Deus que te ouviu. E se ainda está esperando, agradeça mesmo assim, porque a fé agradece antes de ver. A gratidão é a chave que destrava novos capítulos. Use essa chave com sabedoria. Tudo o que Deus faz em você tem um propósito que vai além de você. A vitória que chegou, a paz que voltou, a oração que te fortaleceu, tudo isso é semente, e sementes precisam ser lançadas. Quando Davi escreveu o Salmo 27, ele não o guardou para si. Ele transformou sua experiência em testemunho. Ele tornou público o que muitos esconderiam por vergonha. E ao fazer isso, ele permitiu que gerações fossem tocadas por uma fé que nasceu no meio da guerra. Deus não quer que você viva milagres em silêncio. Ele quer que você compartilhe, porque quando você divide o que recebeu, não perde, multiplica. A cura que te alcançou pode ser a resposta para quem está do seu lado agora, lutando em silêncio, exatamente como você estava antes. Talvez você ache que não tem muito o que dizer, mas não subestime o poder de uma palavra real, de um testemunho simples. O que você viveu tem valor. O que você sentiu
enfrentou, superou. Tudo isso pode ser o ponto de partida para alguém que hoje está se perguntando se vale a pena continuar. Sabe aquele comentário que você deixa em silêncio? Pode ser o empurrão que alguém precisa para não desistir. Aquele vídeo que você pensa em enviar, mas hesita, pode ser a oração que alguém esperou por dias. Aquela frase que Deus soprou no seu coração pode ser exatamente o que vai restaurar o ânimo de quem está do outro lado da tela. A fé se alimenta da palavra, mas se fortalece no testemunho. Quando você compartilha o que Deus fez, você lembra ao seu coração que Ele ainda faz. E você diz ao mundo que a graça não terminou, que o amor de Deus não tem limites, que milagres ainda acontecem. Não é sobre ter uma história perfeita, é sobre ter vivido algo real. É sobre ter sido sustentado quando tudo dizia que você ia cair. É sobre ter chorado, sim, mas ter sobrevivido. É sobre ter enfrentado a guerra e ainda assim poder dizer: o Senhor foi minha luz e minha salvação. Compartilhar não é se exibir, é servir. É entender que sua caminhada com Deus pode abrir caminho para outros. E se Davi não tivesse compartilhado seu salmo, quantas pessoas não teriam deixado de ser encorajadas? Quantos não teriam se afundado no medo, na dúvida, na solidão? Você carrega uma voz, uma influência, e ela não precisa alcançar milhões para ser importante. Se tocar uma única vida, já valeu a pena. Hoje, o convite é simples. Transforme sua vitória em bênção para alguém. Mande essa oração para quem você ama. Escreva seu testemunho. Comente o que Deus falou com você aqui. Seja canal, porque quanto mais a presença de Deus se espalha, mais pessoas saem da escuridão. E você pode ser o próximo a acender a luz. Chega uma hora em que você olha para trás e percebe: Ele sempre esteve lá. Talvez em silêncio, talvez agindo nos bastidores, talvez segurando firme a estrutura enquanto tudo parecia prestes a desabar. Mas Deus nunca saiu do campo de batalha. E essa consciência muda tudo. É fácil se sentir abandonado quando o cenário parece perdido. Quando você ora e o céu parece fechado, quando faz tudo certo e mesmo assim as coisas não se alinham. Nessa hora, o pensamento mais perigoso é: Deus me deixou. Mas Ele não deixou. Ele ficou. No Salmo 27, Davi passa por esse dilema. Ele diz: não me escondas o teu rosto, não rejeites com ira o teu servo, tu foste o meu auxílio. Não me deixes nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Essa é a voz de quem já sentiu o medo da ausência, mas é também a declaração de quem sabe que a presença continua, mesmo quando os sentimentos dizem o contrário. Deus não se afasta quando a guerra começa. Pelo contrário, é nas batalhas mais duras que Ele se mostra mais fiel. O problema é que no meio do fogo cruzado, a nossa visão fica embaçada. A dor tira o foco, a pressa atropela a confiança. A gente começa a olhar para o que falta e não para o que já foi feito. Mas pense por um instante, quantas situações você achou que não tinha mais jeito e hoje já ficaram no passado? Quantas vezes você pensou que não ia suportar e sobreviveu? Isso não é sorte, isso é graça. Isso é o cuidado invisível de um Deus que luta as batalhas que você nem enxerga. E se Ele te sustentou até aqui, por que sairia agora? Deus não começa a obra para abandonar no meio. Ele é especialista em terminar o que começou. E quando Ele promete, Ele cumpre. Ainda que leve tempo, ainda que o processo seja duro, ainda que você não entenda os porquês. Davi termina o salmo com uma frase que resume tudo o que falamos até aqui. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. É isso. A força que você precisa para continuar não virá de fórmulas mágicas, nem de atalhos. Ela vem da presença, vem da certeza de que você não está lutando sozinho. Deus não se ausenta, Deus não abandona. Ele não vira as costas, não se irrita com suas dúvidas, não se cansa das suas lágrimas.
ele permanece, e enquanto você caminha em meio à batalha, ele está ao lado, firme, lutando com você e por você. Não deixe que a dor te faça esquecer quem está no comando. Não permita que o atraso da resposta abafe a fidelidade que já foi provada tantas vezes. Não olhe apenas para o cenário, olhe para o general. Ele não perdeu o controle nem por um segundo. E se hoje ainda há luta, é porque há propósito. E se há propósito, há direção. E se há direção, há presença. O Salmo 27 não é apenas um texto bonito para dias difíceis. É um lembrete, um grito de guerra, uma âncora para os dias nublados. E hoje, ele se tornou a sua oração. A partir de agora, toda vez que o medo bater, toda vez que a alma se agitar, toda vez que a fé parecer pequena, volte a essas palavras. Declare em voz alta. Relembre cada verdade. Porque não importa o tamanho da guerra, a intensidade do ataque, a profundidade da dor. Deus está no campo. Deus está contigo. E onde Ele está, nenhuma batalha será perdida. A diferença entre quem apenas sobrevive e quem vence está no que sai da boca, no meio da tempestade. Porque o coração pode até tremer, as circunstâncias podem apertar, mas quando a fé vira a palavra viva, algo muda no ambiente. E Davi entendeu isso como poucos. Ele não apenas sentia confiança em Deus, ele declarava, ele verbalizava o que cria. O Salmo 27 começa com afirmações fortes. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. O Senhor é a fortaleza da minha vida. Ainda que um exército me cerque, não temerei. Nenhuma dessas frases é neutra. Todas são declarações de guerra espiritual. São frases ditas em voz alta para silenciar o medo, para empurrar a dúvida, para posicionar a alma diante da verdade. Porque a fé que não é expressa se perde fácil no caos. Ela enfraquece, apaga, desmancha no meio dos pensamentos negativos. Mas a fé que é dita em voz alta se enraiza. Ela encontra eco no espírito, reverbera no mundo invisível e se transforma em força. É por isso que você precisa aprender a declarar. Não de forma mecânica, como quem repete fórmulas, mas com convicção. Não importa se a voz tremer. O importante é que o espírito se levante. Quando você diz, Deus está comigo, o inferno treme. Quando você afirma, Ele é minha fortaleza, o medo perde território. Quando você decide declarar, ainda que a dor esteja presente, você assume uma postura de fé que desarma o inimigo. E talvez seja isso que está faltando nos seus dias. Menos silêncio diante da guerra e mais declarações de quem já entendeu que Deus luta por você. Porque fé não é só acreditar, é também dizer, é lembrar sua própria alma do que já sabe, mesmo quando tudo ao redor tenta fazer esquecer. Davi não foi poupado das batalhas, mas ele saiu inteiro delas, porque decidiu declarar o que cria. E você pode fazer o mesmo. Pode transformar a sua casa em ambiente de adoração. Pode mudar o clima do seu dia com palavras de fé. Pode reconstruir a sua mente com declarações que apontam para a verdade. E a verdade é essa. Você não está em ruínas. Você está sendo lapidado. Você não está no fim. Está no meio de um processo, e esse processo não será em vão. Hoje, comece um novo hábito. Declare todos os dias quem Deus é para você. Comece amanhã dizendo, o Senhor é a minha luz. Enfrente os desafios lembrando, Ele é minha fortaleza. Vá dormir em paz confessando, ainda que a guerra se levante contra mim, estarei confiante. Quando a fé vira declaração, ela sai do campo da intenção e entra no campo da manifestação. Você deixa de apenas esperar e passa a tomar posse. Você para de apenas resistir e começa a avançar. E é assim que se vence uma guerra. Não apenas com espadas, mas com palavras, com declarações carregadas de fé, que não apenas enfrentam a realidade, mas moldam uma nova.
Hoje, comece a declarar, porque a sua boca tem poder, e o que você disser em fé será o início de tudo que Deus ainda vai realizar. Depois que a poeira baixa, que o campo de batalha silencia, que as lágrimas secam e a vida começa a reencontrar o compasso, algo surpreendente acontece. Você percebe que a guerra não foi só uma fase difícil, ela foi o palco onde o propósito se revelou. É só quando você sobrevive a algo que parecia impossível que entende por que precisou passar por tudo aquilo. É só depois que a tempestade vai embora que você percebe o quanto cresceu, o quanto mudou, o quanto hoje enxerga a vida de um jeito completamente diferente. Davi sabia disso. Por isso, mesmo tendo enfrentado guerras, traições, perseguições e noites de angústia, ele nunca escreveu como vítima. Ele escreveu como alguém que aprendeu, como alguém que entendeu que tudo, absolutamente tudo, contribui para revelar o propósito. E qual é esse propósito? Não é te encher de conquistas, é te fazer parecido com o coração de Deus, é te alinhar com a vontade dele, é transformar feridas em sabedoria, é fazer de você não só alguém forte, mas alguém profundo. Você já percebeu que depois de uma batalha, o que antes te assustava já não tem o mesmo peso? O que antes era crise, hoje é testemunho. O que antes era motivo de desespero, agora é experiência. É isso que a dor faz quando você passa por ela com Deus ao lado. Ela se transforma em bagagem. E o mais incrível é perceber que no meio disso tudo, Deus nunca perdeu o controle. Ele não apenas permitiu, ele conduziu, ele ensinou, moldou, empurrou quando foi preciso e te sustentou quando você quis parar. O propósito de Deus nunca foi te destruir, foi te amadurecer, foi te levar para um lugar onde sua fé não dependesse mais de bênçãos visíveis, mas de convicções profundas. E agora, com tudo o que você viveu, com todas as batalhas que enfrentou, você não volta mais para o ponto de partida. Você segue, você caminha mais leve, mais certo, mais firme. Porque quem conhece a presença no meio da guerra não se contenta com menos do que isso na paz. Davi encerra o Salmo 27 com um convite à persistência. Espera no Senhor, anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. E esse verbo, fortalecer, carrega o que você se tornou. Alguém mais forte, alguém que não se abala fácil, alguém que conhece a dor, mas também conhece o alívio. Hoje, o convite é para que você honre esse propósito, que não guarde o que viveu como trauma, mas como testemunho, que não carregue as marcas da guerra como feridas abertas, mas como cicatrizes de vitória. Você foi chamado para algo maior, e tudo o que viveu até aqui serviu para te preparar. Cada oração que parecia sem resposta, cada madrugada em que você se sentiu sozinho, cada porta fechada, cada não que doeu, tudo isso está conectado a algo maior. Agora você está pronto, não para viver uma vida sem lutas, mas para atravessar qualquer luta com a certeza de que o propósito de Deus continua vivo. E se você chegou até aqui, então entenda, você não foi vencido, você foi forjado. O Salmo 27 agora não é só um texto que você ouviu, é uma marca que ficou em você. É um código de fé que você pode ativar sempre que a guerra recomeçar. Porque agora você sabe, Deus esteve com você o tempo todo e sempre estará. Agora que você atravessou comigo cada linha do Salmo 27, não dá mais para viver como antes. Algo dentro de você foi ativado. A voz da fé se levantou, o medo recuou, a alma se reposicionou. E se tudo o que você precisava era de uma resposta, ela já foi dada. Deus está com você na batalha. Você não está mais à deriva, você não está mais exposto, você não está mais confuso, você está coberto, protegido, envolvido por uma presença que nunca falha. E hoje, diante de tudo o que ouviu, o que Deus espera é apenas uma coisa: que você confie, que você entregue de verdade,
que você não saia desse vídeo como quem apenas consumiu um conteúdo, mas como quem viveu um encontro. A partir de agora, comece seus dias com essa oração. Releia esse salmo em voz alta. Faça da sua casa um ambiente de confiança, não de pânico. Torne seu quarto o lugar da presença, não da ansiedade. E se isso falou com você, se Deus tocou sua vida nesse momento, escreva aqui nos comentários: Deus é a minha luz. Isso não é só uma frase, é uma declaração de aliança. É uma forma de dizer que você está firme, posicionado, alinhado com o céu. Compartilhe esse vídeo com alguém que esteja em guerra. Você nunca sabe o impacto que uma simples mensagem pode causar. Às vezes, uma alma salva começa com um clique seu. E agora, eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo essa vida que está diante da Tua palavra. Que tudo aquilo que tentava oprimi-la seja dissipado agora pela luz da Tua presença. Que o coração cansado receba novo ânimo. Que a mente confusa receba direção. Que todo medo recue diante da verdade de que o Senhor é a luz, a salvação e a fortaleza. Derrama paz, derrama consolo, derrama confiança. E que essa pessoa, a partir de hoje, nunca mais ore da mesma forma. Em nome de Jesus. Amém. Se inscreva aqui no canal, ative o sininho, porque toda semana vamos juntos orar, crescer, fortalecer a fé e viver em comunhão com Deus e com todos que, assim como você, estão buscando viver uma vida mais profunda com Ele. Não pare por aqui. Esse é só o começo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o rosto dele sobre ti. Que Ele te dê paz, força e vitória. Que você ande com coragem, com fé, com esperança renovada. E que tudo o que vier contra você seja vencido pelo nome do Senhor. Porque a batalha pode ser sua, mas a vitória já é de Deus.